Você já deve ter ouvido que se manter ativo, praticando exercícios físicos, faz bem para a saúde e que isso é ótimo para você não ficar doente. Mas você também já deve ter passado por aquela situação de pegar uma gripe ou um resfriado logo depois de um treinamento mais forte que você fez, certo? Meu nome é Guilherme e eu sou um cientista. E hoje eu vou explicar para você quais são os efeitos do treinamento físico no seu sistema imunológico. E é lógico, no meio desse momento de pandemia que nós estamos passando, eu também vou falar se esses efeitos podem evitar que você seja infectado pelo nosso não tão amigo assim vírus Coroninha 2. É assim que eu chamo ele. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante, não só pra mim, mas pra esse vídeo chegar pra mais e mais pessoas. Então se inscreve, compartilha pra todo mundo e vamos fazer esse vídeo viralizar. Hã? Entendeu? Viralizar? Bom, antes de começar a falar dos efeitos do treinamento físico no sistema imunológico, eu preciso primeiro te explicar melhor o que é esse tal sistema. O sistema imunológico é uma complexa rede de células, tecidos, órgãos que trabalham juntos no seu corpo para te proteger contra organismos e substâncias que possam ser prejudiciais à sua saúde e te defender contra doenças. Isso mesmo, você tem células dentro do seu corpo que são responsáveis só por proteger a sua saúde. É mais ou menos como se o seu corpo fosse um país e o sistema imunológico o exército desse país. O exército fica lá, certo? Preparado, só esperando para que se algo acontecer e alguém quiser invadir o país e atacar as pessoas, ele possa defender o país contra esses invasores. Da mesma forma, o seu corpo conta com uma tropa, um arsenal, todo preparado para te proteger contra qualquer ameaça que possa aparecer à sua saúde. O seu sistema imunológico. E o mais interessante é que assim como um exército pode estar mais preparado, com mais soldados e com mais armamento para enfrentar inimigos que possam ameaçar o país, o seu sistema imunológico também pode estar mais ou menos preparado para combater ameaças à sua saúde. E existem algumas maneiras bem conhecidas para tornar o seu sistema imune mais preparado. Uma delas, talvez a mais conhecida de todos nós, é a vacinação. Basicamente, a vacina ajuda o seu corpo a criar mais soldados, e soldados mais específicos que reconhecem melhor cada tipo de inimigo. E no meio dessa conversa toda de deixar o seu sistema imune mais preparado, você já deve ter escutado que praticar um exercício físico, uma atividade física, pode melhorar a sua imunidade. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que o treinamento físico pode de fato ajudar a melhorar esse nosso sistema de defesa? Bom, para a gente conseguir responder essa pergunta, existem 3 fatores sobre o treinamento físico que são importantíssimos da gente entender rapidamente. Os 2 primeiros são 2 variáveis do treinamento físico: a intensidade e o volume. Basicamente, a intensidade diz respeito ao quantos exercícios que compõem o treinamento que você está praticando estressam o seu corpo, ou seja, o quanto ele aumenta a sua frequência cardíaca, ou seja, o número de vezes que o seu coração bate por minuto, a sua frequência respiratória, que é o quanto você inspira e expira, o quanto você fica ofegante durante o exercício, ou a quantidade de carga, de peso que você precisa levantar num exercício de musculação. De maneira mais prática para você, os exercícios muito intensos, extremamente intensos, são aqueles que exigem muito do seu corpo, que você mal consegue terminar, que te dão tontura, que estressam muito todo o seu organismo. Já os de moderada intensidade são os exercícios mais moderados, que você jura que são os exercícios mais moderados. Ora. Que descoberta. Aqueles que você realiza mais tranquilamente, que te cansam sim, mas que não são impossíveis de serem realizados. Como por exemplo um trote, uma corrida, uma pedalada, ou uma musculação simples que você faz lá na academia. Já quando nós estamos falando de volume de treinamento, nós estamos falando do quanto uma pessoa treina. Por exemplo, se você gosta de correr, a quantidade de minutos totais que você corre em uma sessão, em um dia ou em uma semana de treinamento, é igual ao seu volume total de treinamento. E o terceiro fator importante nessa conversa toda é a diferença entre um efeito agudo e um efeito crônico do treinamento físico. Quando nós estamos falando de efeito agudo do treinamento físico, nós estamos falando de algo que acontece ali, durante a sessão, ou logo após aquela sessão de treinamento. Já os efeitos crônicos são aqueles observados a longo prazo, depois de um período de treinamento, de algumas semanas, meses de treinamento. Como, por exemplo, o crescimento do seu músculo depois de um período de musculação. Não aqui, no caso, porque não tem muito crescimento. Bom, agora entendendo melhor esses termos, vamos voltar lá para a nossa pergunta. Quais são os efeitos do treinamento físico no nosso sistema imune? E será que ele pode ajudar esse nosso sistema? A resposta é sim e não. Ou seja,
Depende. O que muitos estudos científicos nos mostram é que o exercício físico agudo, ou seja, a sessão de treinamento físico, quando realizada em moderada intensidade por um período não tão prolongado, ali até uns 60 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode sim ser um aliado muito importante para ajudar o sistema imunológico. Isso porque ele pode estimular a troca contínua de vários tipos de células do seu sistema imune entre a sua circulação e os vários tecidos do seu corpo. Voltando àquela nossa ideia de um exército, é como se o treinamento físico agudo fosse um grande general, que desse uma ordem para os seus soldados, no caso as células do seu sistema imune, para que eles circulassem por todo o país. No caso, o seu corpo e os diferentes tecidos do seu corpo. Assim, então, aumentando o número de soldados nas diferentes regiões, o trabalho de defesa desses soldados contra os inimigos pode ser mais eficiente. Mais uma vez, de maneira mais prática para você, o que eu quero dizer é que aquela sessão de treinamento que você pratica na academia, de até uma horinha, onde você realiza bicicleta, corrida na esteira, alguns exercícios de musculação, que te cansam sim, mas não são impossíveis de ser realizados, não são extremamente intensos e volumosos, pode sim ajudar o seu sistema imune. Mas aí, como sempre, você, um ótimo inscrito nesse canal e uma pessoa muito inteligente, deve estar agora se perguntando: mas Guilherme, se esses efeitos são agudos, eles acabam? Eu perco os efeitos agudos do treinamento físico no meu sistema imunológico? E é aí que entram os tais efeitos crônicos. Os estudos mostram que com a prática de exercícios físicos constantes, quase que diariamente, acontece como que uma soma daqueles efeitos agudos que nós falamos anteriormente. É como se cada uma das pequenas melhoras que cada sessão de exercício físico moderado vai produzindo no seu sistema imunológico se juntassem depois de um período. E aí, cronicamente, após um período de treinamento, esses maiores níveis de atividade física podem melhorar a sua defesa imune e a sua saúde. Por exemplo, os estudos científicos têm mostrado de maneira consistente que pessoas que praticam um treinamento físico moderado constantemente apresentam uma menor incidência e uma menor duração de infecções do trato respiratório superior, como aquela dor de garganta, faringite, amidalite. Ou seja, além de desenvolverem menos essas doenças, as pessoas que praticam um treinamento físico moderado tendem a se recuperar mais rápido. E não é uma melhora só um pouquinho mais rápida, não. Os estudos mostram, por exemplo, uma redução de até 40 a 50% no número de dias com sintomas dessas doenças do trato respiratório superior. É quase como se essas pessoas mais ativas se recuperassem na metade do tempo das pessoas sedentárias. Esse nível de melhora é ainda maior que o apresentado por alguns medicamentos e suplementos. Além disso, alguns estudos também sugerem que a prática regular de atividade física moderada também está relacionada com a diminuição da incidência de outras doenças, como a gripe e a pneumonia, e também com a diminuição da taxa de mortalidade. E lembra daquela história de idade biológica que nós conversamos no vídeo anterior sobre o relógio epigenético? Pois é, o seu sistema imunológico também sofre conforme você vai ficando mais velho, num processo chamado de imunossenescência. A imunossenescência é definida como a desregulação do seu sistema imunológico com o envelhecimento. Isso acaba causando a perda da capacidade do seu corpo de te proteger contra infecções e de proteger a sua saúde. É como se os soldados daquele exército ficassem bem velhinhos, com armas bem antigas, e não conseguissem mais proteger o país como um todo, ou no caso, o seu corpo. Mas a boa notícia é que alguns dados recentes têm mostrado que a prática regular de exercícios físicos moderado também pode melhorar a regulação do seu sistema imunológico durante o envelhecimento e aí atrasar a imunossenescência. Eu sei, essa história tá maravilhosa, você já deve estar até aí se trocando, colocando a sua roupa de treinar para sair correndo no meio da rua, mas, como tudo na vida, não existe só um lado bom em tudo isso. Diferente dos efeitos do treinamento físico moderado, até um pouco intenso, que a gente viu anteriormente, o treinamento físico realizado em altíssimas intensidades, por um período muito prolongado, com muito volume, pode gerar efeitos no seu sistema imune transitórios não tão bons assim. E isso pode acabar gerando uma série de processos fisiológicos que aí sim podem aumentar o risco de doenças. É como se aquele grande general desse ordens muito rígidas, que fizessem os seus soldados passar dos seus limites e que não permitisse mais com que eles protegessem o país de uma maneira eficiente. E pior, que ficassem tão cansados e irritados que protegeriam o país ainda menos que antes do general dar as ordens. Ou seja, quando aquela pessoa era sedentária. Ah, Guilherme, então quer dizer que se eu praticar um treinamento físico extremamente intenso, eu vou ficar doente? Calma,
não é assim também, mas sim, as chances aumentam. Esses estudos são, em sua grande maioria, realizados com atletas de alto nível, de alto rendimento, principalmente aqueles que participam de provas de longa distância, como a maratona, por exemplo. Isso acontece principalmente porque eles estão constantemente praticando treinamentos e atividades extremamente intensas e com muito volume. Só para você também ter uma ideia disso, os estudos mostram que 2 a 18% de atletas de elite que participam de competições internacionais desenvolvem algum tipo de doença durante essas competições, principalmente envolvendo o sistema respiratório deles. Mas aqui também é importante dizer que existem outros fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças nessa população, além das altas cargas de treinamento, como por exemplo os altos níveis de ansiedade que alguns atletas apresentam, as constantes viagens por diferentes fuso horários, fazendo com que eles durmam menos e descansem menos do que deveriam descansar, ou até as competições que acontecem com muitas pessoas ao redor desses atletas e que acontecem principalmente no inverno. E é importante dizer também que esses efeitos negativos no sistema imune de atletas e de pessoas que praticam atividades em altíssimas intensidades é agudo, é mais transitório, mas de qualquer maneira é algo com que eles devam se preocupar. Bom, então reunindo todas essas informações, os cientistas resumem tudo isso em um modelo bastante simples e interessante chamado de modelo da curva em J. Ali na esquerda nós temos o risco de desenvolver doenças do trato respiratório superior. Embaixo, nós temos a carga de trabalho do exercício, que se refere basicamente à intensidade e o volume de treinamento físico. Então, o que esse modelo propõe é que numa situação normal, quando você está sedentário, você tem um risco normal, como de toda pessoa, de desenvolver doenças do trato respiratório superior. Mas aí você decide deixar de ser sedentário e começa a praticar exercícios físicos de moderada intensidade, não tão prolongados. E aí o que acontece é uma diminuição no risco de desenvolver esse tipo de doenças. Mas, quando esse exercício passa a ser extremamente intenso e prolongado, com muito volume, o risco aumenta, e aumenta muito. Bom, então olhando para todas essas informações, chegou a hora da tão esperada e desejada pergunta. Então, se eu treinar em moderada intensidade, eu não vou pegar o novo coronavírus e não vou desenvolver a Covid-19, Guilherme? Vamos lá. Bom, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 29 de março, nenhum estudo científico testou especificamente o treinamento físico e os efeitos em pessoas que foram infectadas com o novo coronavírus. Então o que eu vou falar aqui agora está baseado em 2 artigos científicos que foram publicados recentemente, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que você pode ir lá e conferir, e que falam mais das questões gerais sobre a prática de atividade física nesse período da pandemia em que nós estamos e devemos estar isolados. E também na lógica biológica entre vírus e atividade física que a gente viu até agora. Primeiro, não. Você estar fisicamente ativo, praticando atividade física de moderada intensidade, não te protege de ser infectado pelo novo coronavírus. Ele não cria uma barreira mágica antivírus ao seu redor. Então, seja você ativo ou sedentário, se você tiver contato com o vírus, principalmente nas regiões da sua boca, dos seus olhos, das mucosas, você muito provavelmente será infectado sim. Agora, considerando os artigos e os resultados que eu apresentei anteriormente para vocês aqui nesse vídeo, pode ser que pessoas que praticam constantemente exercícios físicos, principalmente aqueles em moderada e até uma mais alta intensidade, desenvolvam menos e se recuperem mais rápido de alguns dos sintomas da Covid-19. Mas veja que eu disse pode ser. Isso porque, como eu acabei de falar para vocês, não existem ainda estudos específicos testando esse novo coronavírus e o treinamento físico atualmente, e se você lembrar do que eu falei anteriormente sobre as outras doenças e as infecções e o treinamento físico, até aquele modelo da curva em J se refere principalmente às doenças, às infecções do trato respiratório superior. E como você já deve ter visto na mídia, nas notícias por aí, a Covid-19 ataca e desenvolve nos seus estágios mais agressivos sintomas principalmente do trato respiratório inferior, ou seja, basicamente os pulmões. Mas, de qualquer forma, como eu falei anteriormente, a prática regular de treinamento físico moderado pode diminuir o risco do desenvolvimento de pneumonia, que é um dos principais sintomas dos estágios mais agressivos da Covid-19. Resumindo,
Treinamento físico é bom para o seu sistema imune, mas toma cuidado com a intensidade e o volume desse treinamento. Mas mesmo sendo bom para sua saúde, ele não é a cura para a Covid-19 e vai te transformar num robô imune a todas as coisas. Por isso, se movimente sim. Aliás, um grupo de pesquisadores iranianos acabou de publicar um artigo, que é um dos artigos que eu vou deixar aqui para vocês, falando um pouco de como são as recomendações para a prática de atividade física durante essa pandemia, principalmente aí pensando nos isolamentos. Eles sugerem que se você estiver saudável, assintomático, ou seja, sem sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, sintomas tradicionais tanto da Covid-19 como de gripe, você deve e pode praticar treinamento físico de moderada intensidade em locais não aglomerados, em locais isolados, seguros aí que não vai ter contato com outras pessoas. Aliás, eles sugerem locais com boa ventilação e que você use os seus equipamentos pessoais. Já se você está apresentando alguns sintomas que estão restritos a acima do pescoço, como dor de garganta e espirros, eles sugerem que você pode praticar um trote, uma corrida leve de até 10 minutos. E aí, se sua condição não mudar, seus sintomas não piorarem depois desse trote, eles sugerem que você pode retornar às atividades de moderada intensidade. Mas se os sintomas piorarem, você deve parar imediatamente até a sua recuperação completa. Agora, se os sintomas estiverem também abaixo do pescoço, incluindo dor muscular, febre e falta de ar, principalmente pensando na Covid-19, aí você deve parar a atividade física imediatamente até a sua recuperação total. Aliás, em pacientes com pneumonia, é recomendado que a atividade física retorne muito mais lentamente, aos poucos, durante 4, 5 semanas depois do quadro ter acontecido. Mas também é muito importante dizer que o artigo deixa claro que essas indicações de atividade física são para as pessoas que são ativas e têm um sistema imune intacto até então. Para outras pessoas, isso não pode se generalizar. Por isso, pensando nas características específicas da nova Covid-19, dessa nova doença, até algumas que a gente nem conhece muito bem ainda, porque a gente está começando a estudar agora, nós devemos ser muito mais cautelosos em pensar nesse retorno, nessa atividade física, em pessoas sintomáticas nesse momento da pandemia. De qualquer forma, para você, pessoa normal, não atleta de alto nível, exercícios e treinamento físico muito intenso, excessivo e muito prolongado, com muito volume, não são indicados agora nessa pandemia. Então, calma! Então, resumindo tudo isso para você pela última vez. Não fique parado aí na sua casa. Movimente-se como puder, com os alongamentos, com o que você tem aí na sua casa. Assista vídeos no YouTube, tem vários vídeos mostrando protocolos de exercício moderado super legais e super interativos, mas lembrando, sem excessos. Respeite o seu corpo. Isso não vai te tornar imune ao novo coronavírus, mas vai fazer muito bem para sua saúde física e mental. E caso você esteja com sintomas, fica quietinho. Toma um chazinho, descansa, assiste um Netflix. Olha que coisa boa. Mas de qualquer jeito, e mais importante do que tudo nesse momento, fica aí na sua casa.